Olá! Dani. Bom Que dia! caiu a minha conexão e eu tive que entrar de novo. Sem problema. Eu tava aqui, ó. Ó, Carol, não me deixa aqui sozinho. Vai ter que responder todas essas perguntas sozinho. Tem muita coisa. Ah, vou até falar aqui. Pessoal, hoje eu sempre peço pro pessoal, não, manda aí as dúvidas que vocês têm pra gente conversar na live e tudo. E, e aí, hoje tem, tipo assim, uma tonelada. Tem muita coisa. Então, bom, vamos aí engatar no assunto, mas antes, Carol. Peraí, primeiro vamos ajustar aqui a parte dos equipamentos. Está dando para me ouvir bem? Está dando eco, sei lá? Não, agora tá perfeito. Tá, Tá tudo bem com a minha voz também? tá show. Beleza. Porque ontem eu acho que eu deixei aqui as janelas fechadas, eu estou na sala de práticas, né? Eu Aham. deixei as janelas fechadas e estava dando um eco que atrapalhou um pouco. Mas hoje eu me antenei para isso. E aí, aqui tá meio fresquinho em Brasília, só que aí fica um pouco frio. Aí eu coloco o agasalho e fico com calor. Aí eu tiro o agasalho e fico com frio. Tá desse jeito. Aqui tá muito. Agora, aí tá frio? Tá, muito. Tô até com o ar-condicionado ligado aqui em casa, tá bem frio. A Diana entrou aqui e disse que tá com saudade de você. Ai, amada, um beijo. Carol, conta um pouco pra gente como é que foi a sua trajetória profissional, como é que isso começou, antes da gente entrar no assunto aqui que a galera tem perguntado. Vamos lá, então. Antes de qualquer coisa, né, como a gente sempre faz na nossa filosofia, primeiro eu queria te agradecer, Dani. Um prazer gigantesco estar aqui conversando contigo, né? Para quem convive com todos nós, sabe o quanto a gente te tem como inspiração. Eu que agradeço, poxa. Né? Como docente, como pessoa, como demonstrador de coreografia. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Estou bem feliz. Eu que agradeço. Ajudar os seus alunos de alguma forma, né? Poder contribuir com. Eu agradeço muito, Carol, porque, olha só, eu sou formado no método, eu sempre trabalhei dentro do método de Rose, né? E, e aí a galera chega aqui um pouco ansiosa por responder algumas questões, mas que não são da minha área. Então eu fico assim num impasse. Eu gostaria muito de ajudar, por um lado, mas por outro lado, não, claro, eu posso dar uma dica ali aqui, mas fica ruim para eu poder dar informações técnicas de uma coisa que não é a minha área. Então, sem você, não daria para eu fazer isso. Então, eu que agradeço. Vai tentar sanar o máximo de dúvidas hoje possível e mesmo assim o que não der ou o que ficar eu me coloco à disposição do pessoal, me mandar mensagem, enfim, e a gente manter contato para poder ajudar quem precisar. Já segue a Carol aí, para depois mandar mensagem lá para ela. Então vamos lá, deixa eu começar falando sobre a trajetória, como a Dani falou. Eu sou osteopata. Para quem não conhece, fora do Brasil, a osteopatia ela é uma profissão na área da saúde, nos países da Europa, Estados Unidos. No Brasil, ela é reconhecida como uma ocupação. Então, profissionais da área da saúde, ou fisioterapeutas ou médicos, podem fazer essa formação, fazer a formação, né, fisioterapia ou medicina, e depois fazer mais 5 anos de formação em osteopatia. Então, é com isso que eu trabalho hoje. A minha primeira formação foi como fisioterapeuta. Sempre fui uma apaixonada por alto rendimento, então fiz minha especialização em fisioterapia esportiva. E no meio disso tudo eu comecei a entender a complexidade do ser humano, né? De que as coisas não são simples e que o ser humano não é uma coluna, que ele não é um ombro, que ele não é um joelho, enfim, que tudo está relacionado ao corpo humano, que tudo interfere. E aí, nesse período, eu conheci a osteopatia, que me deu essas respostas, né, de como enxergar o ser humano de uma outra maneira. Então, hoje em dia, eu trabalho com isso no consultório, continuo trabalhando com atletas, com alto rendimento, me apaixonei
também pelo atendimento de gestantes e nenês, porque eu fui me dando conta de que quanto mais cedo a gente tiver consciência corporal e tomar contato com o próprio corpo, mais fácil fica de chegarmos aonde a gente quer, enfim, seja durante a vida. Então, Legal. e aí logo nesse tempo eu conheci o método, né, através da Tanara, através da minha instrutora, e eu vi o quanto esse estilo de vida se correlacionava ao que eu fazia, né? Que, enfim, dessa forma de enxergar o ser humano como um todo. Uhum. E aí resolvi me aprofundar, me tornei instrutora e me tornei também demonstradora de coreografia, justamente por gostar desse contato com o corpo e de entender como o corpo físico pode ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de se desenvolver de todas as formas. Que legal, que legal. Uma coisa que você falou me chama muita atenção, que é que o ser humano é todo tem uma complexidade, né? Então, muitas vezes, o pessoal faz uma pergunta de vamos dizer assim, de uma coisa, vamos dizer, uma coisa que tem em comum em várias pessoas, por exemplo, uma escoliose, tá? É um desvio de coluna, sei lá, você depois vai definir melhor, mas que tem algo parecido em várias pessoas, mas cada pessoa tem de um jeito diferente e tem um caso diferente. Então, é difícil às vezes a gente dar uma orientação geral, olha, isso aqui vale para todos, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, você tem uma coisa generalizada, mas você tem um caso concreto de uma pessoa que está ali na sua frente. Muitas vezes também dicas de técnicas. Ah, eu queria fazer não sei o quê. Claro que tem dicas que eu posso dar que são gerais, mas muitas vezes eu preciso ver como é que a pessoa está fazendo para poder resolver, né? Então é isso que você falou, da complexidade de cada um, né? De quanto é difícil a gente estar aqui tendo que falar isso, sendo que cada ser humano é completamente diferente. Claro. Um exame de imagem, o diagnóstico, isoladamente, muitas vezes não. Praticamente 100% das vezes não nos dizem muita coisa. A gente precisa saber quem realmente é esse indivíduo para conseguir dar uma informação um pouco melhor. E aí a gente se vê apertado, né? Quando as pessoas nos perguntam e eu vejo para ti assim, nossa, e tu responde super bem, fui acompanhando as coisas ao longo da semana, tá sendo muito legal. Mas isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que falar aqui. Que tudo que a gente vai falar aqui não substitui um atendimento médico, um atendimento fisioterapêutico, osteopático, seja o que for do seu profissional da área da saúde. Se você tem algum desconforto, alguma dor aguda, ou alguma coisa crônica que você nunca tratou, nunca foi ver, ou simplesmente tem só uma imagem, procura um profissional para te ajudar, para te orientar, para que você possa praticar de uma maneira muito segura. Porque depois de conversar, a prática ela tem muitas possibilidades, né? E por trabalhar com esporte, com alto rendimento, a gente sabe que a imobilidade é uma das piores coisas que existem. Então, você não precisa parar de praticar. E eu atendo a maioria dos alunos lá da escola, jamais eu peço para pararem de praticar, pelo contrário, se movimentar ajuda muito. Mas, claro, dependendo do que você tiver, vai precisar de alguma orientação a mais ou não. A pior coisa é você falar, não, eu tenho alguma, sei lá, uma questão X, então vou ficar parado sem fazer nada com o meu corpo. Vai ser a pior alternativa, né? Pior alternativa, E antes de responder as questões em específico, simplesmente eu falar para vocês, existem alguns princípios que regem o corpo humano e que a gente comentar sobre eles é muito legal, porque a gente já vai estar respondendo a maioria das perguntas quando a gente fala deles. Legal. Então, uma das coisas que rege o organismo humano é isso que a gente acabou de falar. É a questão da globalidade, de quanto o ser humano ele é um todo indivisível. Que todos os sistemas do seu corpo, sistema musculoesquelético, vascular, linfático, neural, plexos, glândulas, sistema periférico, central,
tudo no teu corpo está conectado. Então, quando você se movimenta, você não está trabalhando só a parte musculoesquelética, você está trabalhando todos esses outros sistemas e eles estão principalmente conectados por um tecido facial. Não sei se todo mundo aí já ouviu falar da fáscia, enfim, que é um tecido conjuntivo. Esse tecido, desde que você é um embriãozinho da barriga da sua mãe, ele vai tomando forma e vai moldando cada célula do seu organismo e vai conectando todos esses sistemas. Então, ele é uma coisa só, dos pés até o alto da sua cabeça, dos tecidos mais superficiais aos mais profundos. Então, se movimentar, você tem que estar pensando que não vai estar trabalhando só o seu sistema musculoesquelético, todos esses sistemas como um todo. Por isso que a prática ela é tão complexa nesse sentido. E, consequentemente, isso está interligado com o seu sistema nervoso central e, consequentemente, o indivíduo ele é um todo também no seu corpo físico, mental, emocional e comportamental. Então, a forma como você se sente, a forma como você se comporta, como você gere suas emoções, seus pensamentos também interferem na estrutura, na histoquímica tecidual e como o seu corpo se forma, consequentemente, a postura, enfim. Esse é um dos princípios. Então, a gente já entende aí um pouco da complexidade, né, ou um exame de imagem, de poder dar resposta um exame de imagem. Não. Mas aí as pessoas também ficam mais tranquilas de, quando sentirem alguma coisa, conseguirem perceber que talvez não seja só aquilo ali, só aquele diagnóstico que possa estar dando algum tipo de interferência, mas pensar em todas essas variáveis ao entorno da vida que podem estar interferindo no corpo físico. Claro. E outra coisa é que o corpo tem a capacidade natural de autorregulação. Você foi feito para ter saúde, você foi feito para viver sem desconfortos, você foi feito para chegar ao seu máximo potencial para conquistar aquilo que você quiser, seja o que for. E isso depende de movimento dentro de você. Tanto movimento a nível tecidual, quanto movimento a nível celular e intracelular. Então, o que acontece durante a vida é que, em função de tudo isso que a gente falou, do nosso estilo de vida, a gente bloqueia essa capacidade de movimentação do corpo. A forma como você trabalha, a sua postura, um gesto repetitivo, o esporte que você escolhe, a forma como você está se recuperando, o seu sono, a sua alimentação, o gerenciamento do seu estresse, dos seus pensamentos, de como você se relaciona com as pessoas, tudo isso vai gerando alterações teciduais, principalmente no conjuntivo, vai moldando esse tecido e, consequentemente, vai dando forma para o seu corpo. E isso interfere em você ter dor ou não ter dor, ou ter um diagnóstico, né, como as pessoas nos mandaram, ou não. Então, já é um... Também... Tem que ter consciência disso, né? A pessoa que ela tem um conjunto para observar, não só uma coisa. Claro, às vezes ela tem um probleminha isolado ali, mas é bom ter a visão do todo também, né? Isso. E pensar também, agora falando um pouco, tá, a gente tem essa visão do todo, agora vamos falar um pouco da prática em si, do porquê que eu jamais peço, como a gente falou, para as pessoas pararem de praticar ou simplesmente às vezes tem que adaptar. Porque a prática ela tem algumas características especiais, né? A gente fala que ela não é exercício, enfim, que ela trabalha o corpo de uma maneira... A prática do método de Rose. Isso, é. Então, uma das coisas é que ela tem várias técnicas, né? Tem um arsenal de técnicas gigantesco. Que se em alguma situação específica você não conseguir fazer alguma coisa, você pode adaptar, né? Sem problema nenhum, em função do que você tem. E por isso que daí você talvez precise de um profissional para orientar para onde... Mas às vezes o próprio desconforto, ele é o limite, né? De você saber o que você tem que adaptar. Outra coisa é que ela é extremamente balanceada em
diferente de fazer uma atividade física qualquer. Você Uhum. está trabalhando a sua mobilidade num contexto geral, em todos os eixos, em todos os movimentos que um ser humano precisa. Você está fazendo e sempre compensando flexão, extensão, as lateroflexões, as torções. Você está trabalhando as trações, flexibilidade, estabilidade, força, equilíbrio. Uhum. Todas as valências que o corpo precisa para se manter estável e saudável. Sim. Isso. Olha só que louco. Às vezes o pessoal vem fala, mas eu queria ganhar flexibilidade, eu quero fazer abertura pélvica, eu quero tocar a testa no joelho. Fala uma coisa específica, né? Eu falo, beleza. Para você conseguir isso, você tem que fazer a prática balanceada. Uhum. E eu noto isso as vezes que eu fui ao osteopata, né? É muito louco, porque você fala assim, não, então, sei lá, meu joelho tá doendo. Qualquer coisa do gênero. E aí, pronto, a pessoa começa a mexer no seu ombro. Aí o paciente deve ficar meio assim, né? Opa, acho que você não entendeu o que eu quero dizer. É o meu joelho. E aí o cara tá que mexe na orelha, assim, tem umas coisas doidas. E aí você fala, pô, o cara tá doido, né? Aí quando você levanta, pô, melhorou. Já se sente o efeito na hora. Uhum. E é louco, é mais ou menos isso também que eu falo, pessoal. Poxa, você quer desenvolver uma coisa, mas você tem que trabalhar o todo. Senão não funciona. Se ficar só fazendo abertura pélvica, abertura pélvica, abertura pélvica, não vai funcionar. Você vai gerar um desequilíbrio corporal se você fizer isso. E aí sim, né? Alguma dor, algum desconforto. Então é bem isso que a gente faz no consultório, se faz na prática ativamente, né? Sim. Trabalhando todo. Então, vá com confiança e vá com segurança praticar, porque se você estiver fazendo uma prática completinha, balanceada, tá tudo dentro de uma segurança muito boa, assim, sem problema nenhum. Legal. Eu ver. A outra coisa que a prática trabalha nesse sentido e que nos traz segurança é que o tempo inteiro o objetivo é um trabalho de conscientização, né? De expansão da consciência. E isso a gente inicia fazendo pelo corpo físico. Então, estar consciente, estar presente nas suas percepções, nas suas sensações corporais. Ah, eu tô fazendo, tô sentindo que tá repuxando aqui, tá repuxando ali. E você mesmo vai organizando e vai gerindo o seu corpo físico. Não tem como você se machucar, como você se lesionar, se você realmente estiver praticando, estiver realmente presente no que você estiver fazendo, né? É isso. Isso até é uma coisa que o meu treinador me falou, né? Me fala sempre que até para demonstradores de coreografia que são atletas de alto rendimento, a prática não deve machucar, ela jamais vai te gerar algum desconforto. Porque Uhum. se você tem uma coisa desbalanceada e que todas essas valências que a gente falou ao longo da sua rotina do dia, seu sono, alimentação, gerenciamento de estresse, seu trabalho, enfim, se isso estiver em desequilíbrio, porque a prática ela só vai te trazer mais energia, mais vitalidade, né? Total. Total. Muitas vezes o pessoal pergunta, coloca ali, né? Ah, eu tô com dor e não sei aonde, é normal? Aí minha resposta é assim, olha, dor não é normal, mas me fala um pouco mais sobre do que você está falando. Porque às vezes a pessoa chama de dor várias coisas diferentes. Aí eu falo, me explica um pouco melhor do que você está falando. Muitas vezes ela usa o termo dor, mas não é exatamente dor. É outra coisa que ela está querendo colocar ali, né? E aí eu Hum, falo, olha, dor não é normal, mas do que você está falando? Aí ela, não, é quando eu sinto que está alongando. Não, bom, então alongar é normal. é, é, isso é uma outra coisa também que a gente falou, né, Dani? Que dor é diferente de lesão e também Uhum. diferente de sensação corporal. Porque é super normal, como a prática ela te dá uma mobilidade muito global do teu corpo e aos poucos você vai ganhando mais mobilidade, a mobilidade entende-se por
flexibilidade, estabilidade, equilíbrio, força, conjunto dessas coisas que vão moldar o seu corpo. Os tecidos, eles vão se modificando e isso assim, a gente sente isso no corpo. Então, muitas das nossas sensações são simplesmente adaptações a modificações posturais e corporais que vão acontecendo ao longo da prática. É comum ter sensações de joelho, de quadril, que são articulações que a gente usa muito em amplitudes muito grandes. Mas assim, se você sentir esse desconforto durante 2, 3 dias, até 72 horas, e isso for diminuindo, é simplesmente uma adaptação. Não significa que você tem uma lesão, não precisa se preocupar. E como você fala muito também nos seus stories, quando as pessoas perguntam se sentiu alguma coisa, talvez você tenha passado um pouquinho do seu limite. Então, né? Sim. Faz com mais parcimônia. Mas... e essas adaptações, pelo que eu na literatura se diz até uns 3 dias, mas pelo que eu vejo na prática, às vezes é mais tempo. Então, assim, não se preocupe com dores adaptativas. Dores, né, que não são limitantes, são desconfortos de adaptação a uma nova postura corporal que você está reorganizando, praticando. Legal. Teve uma curiosidade que você falou do seu treinador. Quem é o seu treinador? É o Lúcio. Ah, que legal. Poxa, ele me treinou por um tempo também. Pois Muito bom. Uma vez, é um querido, né? Ele é muito bom. Aprendi muito com ele. Ele é muito bom mesmo. Sobre treinamento e sobre várias outras coisas. Que trocar uma ideia com ele é sempre uma experiência muito rica, muito legal. Agora, sobre essa questão da dor, olha só, tenho uma experiência muito doida com isso. Quando eu tive que fazer fisioterapia, quando eu quebrei minha perna, né? E aí, enfim, tem aquele período em que você realmente tem que ficar de repouso. Claro, a fisioterapia eu comecei bem no início mesmo. Assim que eu consegui voltar, porque eu fiz a cirurgia, eu fiquei uma semana passando mal. Então, assim que eu consegui ajustar, consegui comer, fazer coisas mais básicas, aí eu comecei a fisioterapia. Aí, no início, claro, aquela coisa bem... As coisas mais básicas você não dá conta de fazer. Aí depois a fisioterapia foi ficando mais pancada, assim. E aí, o fisioterapeuta pegava a minha perna, cara, ele puxava de um jeito. Ali eu descobri que eu sou capaz de suportar muito mais dor do que eu imaginava. Ele puxava de um jeito, eu falei, esse cara vai me matar. Mas doía. Mas assim, quanto mais eu aguentasse, naquela situação específica, né? Claro, não estou falando de um treino do método. Não é para fazer isso no treinamento. Mas ali foi uma experiência muito boa para mim, para eu me relacionar com essa questão da dor, para eu sentir o que é dor, o que é um esforço ali, porque fica tudo rígido, né? Minha perna não mexia direito. Então ele tinha que soltar. E aí foi engraçado, porque no início eu ficava com raiva dele, né? Dá vontade de xingar e bater. É sério, ele puxava minha perna assim, a minha perna não dobrava direito, então ele tentava dobrar na força. E eu assim, caracas! Aí, a minha vingança foi o seguinte, eu falei, não, chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu vou sentir a dor, mas eu vou focar com a cara assim, ó, tranquila. Aí ele puxava a minha perna, e eu ficava assim, né, sorrindo e tal. Por dentro, eu tava querendo matar ele. Mas o meu rosto tava assim, sereno. E aí, ele ia mais. Aí eu só abstraindo a dor, né? Aí ele pingava de suor. Eu falava, era a minha vingança. A minha vingança era essa. O cara saía de lá morto também. Eu falei, beleza, eu vou sair morto, mas você também. Mas assim, tô brincando. Ele me ajudou muito. Mas foi uma experiência muito louca para mim, assim, com relação a essa questão da dor. Muito doida mesmo. E aí a gente entende, porque a dor ela é muito complexa, existem várias valências, mas uma delas é a questão emocional, que foi o que tu fez, né? De gerir a tua emoção para
para te relacionar melhor com a tua dor. E a gente sabe que as dores crônicas, elas estão muito relacionadas com essa valência emocional das experiências de vida que você já teve, de como você se relaciona com essa dor. E isso é uma coisa que a movimentação corporal e a respiração nasal consciente profunda consegue trabalhar, que é o que a gente faz na prática. Então, muitas pessoas começam a praticar e começam, poxa, minhas dores crônicas estão diminuindo. Por quê? Porque fisicamente você tem interoceptores, que são receptores neurais, que interligam o seu corpo, esse tecido facial, esse tecido conjuntivo, com o seu sistema límbico, que é onde se processam as suas emoções e os seus pensamentos. Então, você consegue aprender, através da sua movimentação, a gerenciar melhor esses processos de emoção que você correlaciona com dor. E isso acontece quando a gente respira, faz uma respiração profunda, pausada e nasal. Isso acontece também, essa conexão com o sistema límbico. Então, o gerenciamento dos nossos desconfortos durante a prática acontecem através desses sistemas, assim. Que legal. Outra coisa também, Dani, é assim, por exemplo, muitas pessoas chegam com aquele diagnóstico, né? Eu tenho uma lombalgia, tenho uma hérnia de disco, né? Na lombar, vamos pegar a lombar, um exemplo que 80, 90% da população já teve ou vai ter dor na lombar. E desses 80, 90%, de 90 a 95% dessas dores, elas não estão correlacionadas com o exame físico, com o exame de imagem. E isso já é comprovado cientificamente. Então, 90, 95% das nossas dores na lombar, elas estão relacionadas com perdas de mobilidade, ou seja, com falta de movimento. Aí o quanto que é importante a gente aprender a se movimentar com consciência, esquecer que um dia nos rotularam com um exame de imagem ou nos rotularam com Caramba, então a pessoa ela sente a dor, não, vou fazer um exame. Na imagem não aparece nada. Não, na imagem a imagem vai aparecer, por exemplo, uma discopatia degenerativa, um desgastezinho da tua lombar, alguma alteração ali. Mas se você for, por exemplo, tratar esse desconforto com alguém que faça um exame físico de mobilidade do seu corpo, esse exame de imagem não vai estar correlacionado com essa dor. A dor tem causas. E as outras causas são principalmente perda de mobilidade tecidual, que você consegue movimentando o seu corpo, e questões biopsicossociais, principalmente mau gerenciamento de estresse. Estresse. Então você às vezes vai trabalhar na causa errada, assim, na causa não mais eficiente, se você se limitar só. Se você limitar, e principalmente se você se colocar nesse paradigma de que você recebeu um exame, de que você tem essa hérnia, essa discopatia e, poxa, agora eu estou limitada a fazer movimento, agora eu não posso praticar. Quebrar esse paradigma de que você é aquilo e que não, e que a maioria dos nossos confortos não estão relacionados a exames. Isso acontece muito com as alterações posturais também, né? Que muita gente perguntou. Muita. Desde que eu comecei a colocar caixinha de perguntas, sempre tem. Em todas as caixinhas, pelo menos alguém fala de um desses três, né? Escoliose, cifose e lordose. Sempre tem. Então, vamos lá, para as pessoas entenderem melhor o que é isso. A coluna, ela tem curvaturas que são normais. Então, você ter uma lordose cervical, ter uma cifose dorsal, ter uma lordose lombar é normal. O que não é normal é você ter hipercifose, hiperlordose, ou uma escoliose muito grande. Mas mesmo assim, o que se entende hoje em dia em relação à postura? Isso se falava muito antigamente, né, no exame, numa coisa
tática, em rotular as pessoas, colocar as pessoas dentro de uma caixa de que você tem isso. Não tem problema nenhum você ter isso. Hoje em dia a gente sabe que não existe postura correta, não existe postura ideal. Existe um corpo que tem que conseguir se adaptar durante o seu dia, à sua rotina diária. E o que é esse corpo? É um corpo com uma boa mobilidade. Um corpo que dentro da sua estrutura, se você tem uma escoliose, uma hiperlordose, uma hipercifose, dentro da sua estrutura, dentro daquilo que você pode, você vai ganhar o máximo de mobilidade que você puder. O máximo de flexibilidade, de estabilidade, de equilíbrio, de equidade, força. Então, para que o seu corpo se movimente no seu dia da forma mais funcional possível. Então, as pessoas, quem tem essas alterações posturais pode e deve praticar sem problema. É claro que, como a gente falou antes, se você tem algum tipo de desconforto mais agudo, não tem como a gente falar se é disso ou não, se você não consultar alguém que especificamente vai perceber todas essas valências que a gente falou até agora e realmente dar o diagnóstico de onde vem a tua dor, se tem algum tipo de restrição naquele momento, naquela fase mais aguda. Mas, para vocês terem uma ideia, nem falei isso no início, eu sou que treino todos os dias, sou demonstradora de coreografia, eu tenho 1 centímetro de uma perna mais comprida que a outra, tenho uma escoliose gigante que quando eu vou demonstrar minha coreografia é só a minha escoliose que eu enxergo. E uma hérnia na minha lombar, tenho desgastes na minha cervical e nada disso me incomoda, nada disso me impede de treinar ou de tentar o alto rendimento. Ô, louco. Então, Eu nem vou fazer exame, senão eu vou descobrir um monte de coisa. É isso. 90% das pessoas que fizerem o exame vão ter alguma coisa. Não quer você ter algum tipo de dor, você tem que limitar o seu rendimento àquilo. O meu pai, ele diz isso. Ele fala, eu não gosto de ir ao médico, porque eu chego saudável, saio com um monte de doença. Brincadeira. Mas é fundo de verdade. A gente tem, né, para cuidar, mas a gente não pode tomar isso como nós e nos limitarmos, né, em função disso. Tá. Legal. Muito legal essa informação, hein? Muito esclarecedor. Gostei. Deixa eu ver o que mais eles perguntaram. Eu anotei aqui para a gente não esquecer. Você anotou? Tá. Dentro das retroversões. Dentro, né? Alguma... Sabe uma coisa que também aparece com muita frequência? Eu não sei se eu coloquei. Eu coloquei para você. Que é aquela coisa do joelho, quando a pessoa. Joelho e cotovelo, né? Geralmente as pessoas se queixam disso. O joelho vai lá para trás, ela vai fazer um alongamento, aí o joelho vai lá para trás, ou então o cotovelo vai lá para frente, né? Tá. O que é isso? Que cuidado que a pessoa tem que tomar? Tá. Isso a gente chama de hiperlacidão ligamentar, tá? Você nasce, isso é até relativamente comum, assim. Você nasceu com isso. Quem trabalhou as articulações em fase de crescimento, tipo ginastas, né, ginástica olímpica, ginástica rítmica, acaba aumentando um pouquinho mais. O que é isso? O que dá a estabilidade para uma articulação são os ligamentos. Quando a gente nasce com os ligamentos mais frouxinhos, a gente tende a ter essa hiperlacidão ligamentar, ou seja, a sua articulação ela é mais frouxa e ela vai além de um limite de uma amplitude que a gente diz normal do ser humano, tá? Não tem problema nenhum você fazer qualquer atividade física, você fazer algum tipo de esporte, desde que você tenha alguns cuidados específicos. Porque como essas articulações chegam numa amplitude muito além,
você pode forçar um pouquinho a cartilagem articular quando se fazem gestos repetitivos nessa amplitude total de movimento. Então, você é uma pessoa que vai ter que trabalhar a musculatura em torno para que essa musculatura substitua os seus ligamentos e estabilize a sua articulação numa posição mais neutra possível. Então, quando você estiver praticando, o ideal, por exemplo, é que se você estiver num apoio unipodal, numa perna só, fazendo um equilíbrio, que você não deixe o seu joelho passar para essa hiperlacidão, que você encontre, através da sua consciência corporal, um ponto neutro daquele joelho e trabalhe conscientemente para que a sua musculatura estabilize esse joelho na posição. E que, praticamente, essa se torne uma posição mais natural para você, e que não o tempo inteiro você leva essa ao extremo, tá? Boa dica. Porque então, também isso acontece quando a pessoa está treinando, sei lá, está sentada, né? Flexiona ali para frente, tenta tocar a testa no joelho, e aí muitas vezes elas têm essa dúvida. Eu devo... Ou em pé acho que acontece mais. A pessoa está em pé, ela tenta tocar as mãos no chão. Sim, né? E aí, na prática, claro, a gente vai insistir, porque a maior parte das pessoas acaba flexionando um pouco o joelho. Então a gente vai insistir, olha, deixa o joelho estendido, deixa o joelho estendido. Só que a pessoa que passa o joelho para trás, e aí ela me pergunta, eu devo deixar o joelho ir para trás ou eu devo tentar deixar reto? Então a resposta seria tentar deixar reto, não é isso? Se você está trabalhando mobilidade, tá? Se estiver fazendo um treino de flexibilidade, faz no seu limite articular. Pode passar um pouquinho, mas quando você está trabalhando mais força e mais estabilidade, aí sim, aí deixa reto, nessa amplitude mais neutra da articulação, tá? Mas se estiver trabalhando flexibilidade, vai ser aquele tempo, você não vai estar fazendo um gesto repetitivo que vá sobrecarregar a articulação. Seria mais prejudicial se fosse algum tipo de exercício que a pessoa ficasse forçando ali. Mas... Tá, legal. Tá. Bacana. O que mais que tem na nossa lista aí? Dentro disso também entra uma pergunta que um aluno teu, um seguidor teu fez, que ele teve entorses de tornozelo e se na prática poderia ganhar essa estabilidade de tornozelo. Super! Quando a gente tem entorses de tornozelo, a gente tende a gerar essa alteração proprioceptiva ligamentar e essa instabilidadezinha da articulação, né, por lesão ligamentar. E dentro da prática, a gente trabalha descalço o tempo inteiro. Isso é muito bom, porque você está trabalhando todas as estruturas mais intrínsecas, fortalecendo a musculatura mais intrínseca, aquela que protege as tuas articulações, trabalhando a propriocepção, principalmente, simplesmente por estar descalço. Então, sim, super ajuda. Que legal, que bom. Questão dos punhos. Super normal sentirmos desconfortos quando a gente está adaptando as técnicas novas, porque quando a gente começa a praticar e fazer essas técnicas, a gente realmente troca os pés pelas mãos, literalmente, né? E os punhos, eles não são adaptados no nosso dia a dia para receber essa carga corporal. Então, inicialmente, existe um desconforto que a gente não precisa se preocupar, porque não é lesão, é desconforto e adaptação de uma nova posição articular. O que a gente tem que fazer é compensar, né? Compensar os punhos, gerenciar a intensidade e a frequência que a gente vai fazer essas técnicas para também dar um tempo de descanso, para não... Mas não tem problema nenhum sentir nenhum tipo de desconforto. E até porque dá para modificar a posição. Então, você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer... Né? São posições que deixam a articulação numa posição mais neutra. Então, tem essa questão adaptativa. Uma coisa que eu costumo falar também é com relação às articulações sentindo. Uma coisa que eu falo a respeito de articulações, quando a pessoa sente articulações,
costumo falar também de fortalecimento, né? Então, fortalecer a musculatura que está ali em volta. Que isso eu sinto que é como o que você falou, né? Às vezes o músculo ele vai fazer um papel, vai ajudar os ligamentos, né? Vamos dizer assim, e as articulações e tudo. Vai fazer o papel de estabilizar aquela articulação. E aí a gente tem que ter essa noção do tempo de que é a adaptação com ao longo com o tempo de prática que vai te gerar essa estabilização, esse Tá. fortalecimento da musculatura, né? Então, Sim. é aos poucos e a gente tem que aprender a respeitar esse limite do corpo. E à medida que tu for ficando mais forte, isso tende a diminuir. Perfeito. A questão dessa tua aluna da síndrome do túnel do carpo, daí já é mais complicada. Para quem não conhece, a síndrome do túnel do carpo é uma compressão de um dos nervos que saem lá da cervical, que é o nervo mediano, e passa por dentro de um túnel no punho, que é formado pelos ossos do ligamento. Então, quando esse nervo ele é comprimido por edema, por inflamação, isso geralmente acontece por movimentos repetitivos, isso gera desconfortos, dor, inflamação, formigamento, enfim. Aí ela precisa realmente procurar ajuda, tratar isso, mas não quer dizer que nesse período de tratamento ela não possa adaptar a prática dela, porque ela pode fazer técnicas, então, que não use, porque geralmente a dor acontece quando a gente usa amplitudes máximas, então ou quando a gente permanece muito tempo numa posição. Então, o que ela pode fazer é, junto com o tratamento, continuar praticando e fazer de outras formas, que ela não use a amplitude da articulação, né? Fazer com o punho cerrado e permanecer menos tempo que os colegas, permanecer tempo em que ela perceba que não gere desconforto e aí desfaz a posição e faz outra coisa. Porque aí isso, inclusive, vai ajudando a fortalecer, como tu falou, essa região que faz parte do processo, né? Deixar essa articulação estável para que melhore. E eu digo isso para ela procurar um profissional, porque a síndrome do túnel do carpo, às vezes a compressão não acontece diretamente no carpo, no punho. Ela pode ter uma compressão na cervical ou em qualquer local do braço por onde esse nervo passe. Então não tem como a gente dar um tipo de orientação assim. Ela precisa que avalie, que encontre isso. Entendi. Importante em relação a isso, eu infelizmente não consegui ver a tua live ontem com a Karina, mas tem muita coisa relacionada às nossas dores, a inflamações subclínicas que a gente não percebe, inflamações corporais do corpo como um todo, e consequentemente essa inflamação ela vai parar no teu elo frágil, por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, ou seja, em qualquer lugar que tu te sinta dor, é uma boa alimentação. Então, dores crônicas que já foram tratadas, tem que também se repensar essa questão É uma alimentação anti-inflamatória, né? Muitas vezes que... É super. Então, uma coisa que acontece, que também é uma dúvida que acontece muito, é a questão da hérnia, né, de disco. Porque a pessoa que está com uma crise, ela não consegue respirar, né? Às vezes, é uma dor muito forte. Mas você chegou a comentar aí rapidamente, mas eu queria voltar um pouco nesse assunto da hérnia. porque ele realmente é um assunto que gera bastante dúvidas e é um assunto delicado e importante. Em que sentido? Você tem uma hérnia. Se você tiver uma dor aguda, realmente você precisa de tratamento e alguns movimentos você não pode fazer, que geralmente são os movimentos de flexão para frente e os movimentos de torção, tá? Às vezes algumas lateroflexões, dependendo de onde está a hérnia e onde ela pode pinçar a sua inervação e aí você pia a situação. Então, num caso extremamente agudo, não tem o que fazer, você vai ter que procurar um profissional para tratar. À medida que essa compressão neural, que essa inflamação vai diminuindo, que essa compressão vai diminuindo, e que
Aí sim você pode começar a se movimentar e pode voltar a fazer os seus exercícios físicos normalmente. Questões crônicas não tem problema nenhum. Como eu falei, eu já tive uma hérnia, na fase aguda eu tratei, e hoje em dia eu realizo treinamentos sem problema, faço todos os movimentos sem problema nenhum. O corpo precisa. Não rotule assim, eu tenho uma hérnia, então eu não posso mais movimentar o meu tronco para frente, ou eu não posso mais fazer outro, né? Não, você tem que ter a capacidade, sim, de ter a mobilidade em todos os eixos de toda a sua coluna. Se isso não está acontecendo, procure um profissional que talvez tenha alguma mobilidade específica em algum lugar do seu corpo que ele vai mexer e vai soltar, e esse desconforto vai passar, que aí não vai estar relacionado com a hérnia em si, com a Legal. compressão em si. Que legal. Porque, assim, a pessoa, no geral, se a gente for pegar, assim, o maior percentual dos nossos alunos aqui, dos nossos praticantes, a gente fala, olha, faça mais flexão para frente, que é um movimento mais natural, do que flexão para trás, porque senão você vai ficar capaz de gerar um desconforto muito grande, né? Se você fizer muita flexão para trás e pouca para frente. Mas no caso de quem então tem uma hérnia, às vezes tem que fazer mais para trás do que para frente, né? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender muito da conformação postural e tecidual dessa pessoa. É bem individualizado. Porque o que se fala nessa questão de a pessoa tem uma hérnia, então ela não pode fazer para frente porque ela vai expulsar essa hérnia, ela tende a expulsar essa hérnia e comprimir. Não. Essa fase de expulsar o líquido, né, dentro do disco, ou de comprimir mais a hérnia e fazer com que ela agudize, isso acontece sim na fase aguda quando você tem uma inflamação. Isso é mais para situações na fase aguda. As pesquisas mostram que as hérnias e as protusões elas são reabsorvidas depois de um tempo de tratamento ou de um tempo de latência. Então, depois que a sua dor passou, não tem por que você não trabalhar a movimentação natural do seu corpo. Uhum. Coisa Tá. de mais movimentos para um lado, mais movimentos para o outro, isso é um pouco mais antigo, assim, tá? Entendi. Vai ter que, o ideal aí nesse caso é mesmo procurar alguém para dar uma orientação individual. Especificamente como é o seu corpo, como você se movimenta, quais as suas especificidades. Tá, legal. Nós tínhamos falado também, mudando radicalmente de assunto, posso? Tá, você tinha comentado, a gente tinha comentado ali no nosso bate-papo sobre as dúvidas que a galera tem de relacionado ganho de força com alongamento. O alongamento vai atrapalhar, vai ajudar? E aí você comentou um pouco sobre isso, eu achei muito interessante. Se você puder falar um pouquinho. Legal. O Dani já respondeu também isso nos stories. Super adorei aquela fotinha do cara do vídeo do. Aqui, um monte de gente me mandou inbox falando que ficou assustado com ele, porque o grito dele é muito doido. Aquele cara é maluco. Aquilo ali resume que sim, você pode ter muita força e ser muito móvel, muito bem alongado. O que as pesquisas nos mostram é que se você fizer o alongamento pelo alongamento como uma forma de relaxamento antes de fazer exercícios de força, você perde quase que 30% até quase que 30% da sua capacidade de produção de força, tá? Então não é o ideal em atividade física e o alongar antes como um benefício antes de algum exercício. Tá. Mas o que a gente faz na prática, nas técnicas corporais,
Na verdade, não é o alongamento pelo alongamento. As técnicas corporais, elas têm características próprias, características específicas, que isso é sutil de explicar, mas trabalham a sua mobilidade, trabalhando a elasticidade do seu tecido conjuntivo. E quando você trabalha essa capacidade de elasticidade desse tecido conjuntivo, colocando consciência no que você está fazendo. Então, quando você estiver fazendo o alongamento, você está extremamente consciente, você está colocando uma tensão nesse sentido, nesse tecido, você está aumentando a capacidade de transmissão de força desse tecido facial, que é uma das características dele, né? Então, não tem problema nenhum se treinar esse ganho, essa capacidade elástica dos nossos tecidos, colocando a tua respiração, porque a cada inspiração você encontra uma nova capacidade elástica desse tecido conjuntivo e, consequentemente, a capacidade dele de transmitir força, de transferir essa força. Claro. Tem uma coisa que você falou que eu acho muito legal, muito válido, né, para dar essa orientação, que é o seguinte: quando a pessoa está praticando, ela não está só alongando, só trabalhando a flexibilidade dela. Ela tá trabalhando a respiração, a concentração, consciência corporal. Então, assim, o que eu costumo orientar? Olha, eu gosto muito de fazer uma prática antes de fazer outra atividade que a pessoa vai fazer, sei lá, crossfit, corrida, mas não pela questão específica de alongar, não é por isso. É pela questão de você ganhar consciência corporal, você acordar, falar assim, olha, eu estou respirando, eu estou prestando atenção no meu corpo. Então você vai fazer a sua atividade com muito mais consciência do que você está fazendo por ter praticado antes. Agora, essa prática que você vai fazer antes, você não vai levar no seu extremo de resistência em termos de flexibilidade. Então você vai fazer uma prática mais moderada, não vai puxar tanto, mas mais concentrada, com mais foco, principalmente nos outros elementos, respiração, concentração e assim vai. Que aí eu acho que a gente consegue o melhor dos mundos dos dois lados, né? Isso a gente chama também de pandiculação, que é esse espreguiçamento que os animais fazem, né? Então, ele... Ah, não, mas eu vou usar pandiculação a partir de agora. Nunca mais eu vou espreguiçar na minha vida. Eu vou me pandicular. Ai, meu Deus! Quando você encontra o seu alongamento junto com a sua força. Então, você não perde essa capacidade elástica que você tem junto com essa consciência. E isso acorda o seu corpo. É o que os animais fazem para acordar, né? Se espreguiça de um lado para o outro, torce. Agora ele está ativo. Agora. E é isso que você falou de fazer uma prática nesse sentido antes de qualquer esporte que você vai fazer. Então, você está acordando o seu sistema musculoesquelético, neural, enfim, para fazer melhor. Carol. Deixa eu falar rapidinho. Se nas mulheres, principalmente, que têm diástase abdominal, se os respiratórios prejudicam ou se os exercícios abdominais os exercícios... De puxar o abdômen para dentro. O pessoal chama de stomach vacuum, né? Tá na moda aí. Na verdade, se você fizer a contração abdominal errada, ou seja, se você fizer um exercício abdominal simplesmente por fazer, você pode sim piorar, porque você vai estar aumentando a pressão intraabdominal e, consequentemente, afastando mais esse reto abdominal. Para quem não conhece, a gente não falou, né? A diástase é esse afastamento do reto abdominal. Gestação, em função de alguma outra coisa. Mas, na prática que a gente faz, se você fizer a contração abdominal correta, que é isso que o Dani falou, de sugar o abdômen para dentro e para cima, expandir as suas costelas, aumentar a
do seu diafragma, fazer esse vácuo como se você estivesse puxando as vísceras pélvicas e abdominais para cima, você vai estar diminuindo e diminuindo a pressão abdominal, consequentemente trabalhando essa musculatura que Ah, sustenta. vamos ser cortados. Tá. Enfim, é nessa. Mandem mensagem pra gente, pra mim e pra Carol. Querido, muito obrigada, viu? Adorei. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, foi ótimo. Nossa, rendeu muito, foi muito legal. Passa muito rápido, mas nos mandem mensagens que a gente vai respondendo, sem problema.